O amor de Deus faz a diferença em todo ser. Fazer o bem sem olhar a quem. Empatia, amor ao próximo e humildade transformam a todos e nos faz refletir sobre a unidade. Começa agora, podcast Somos Um. Tudo é possível através da unidade com Deus. A apresentação, Pastor Eduardo Machon e Lívia Rangel. Realização, Igreja SEI Maricá, Rio de Janeiro. Fala, galera! Bem-vindo ao nosso podcast Somos Um. Graça e paz de Cristo, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos juntos, mais uma terça-feira nesse podcast Somos Um, onde tem abençoado muitas vidas, muitos corações. E glória a Deus que você está aí com a gente, que Deus possa abençoar rica e abundantemente a sua vida. Mais uma semana de bênção para você que está nos assistindo. Então, boa noite, bom dia, boa tarde. Boa madrugada. Talvez, né? Que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Você, Brasil e além mar, seja alcançado pela graça do Senhor. Hoje o nosso podcast está chique demais. Nós vamos ter com o nosso convidado especial, nosso querido amigo, missionário Manuel Siqueira. Eita, falando glória. sobre o tema do nosso podcast, Somos Um, unidade. Hoje nós vamos falar sobre o poder da comunhão. E o poder da comunhão é o tema do livro do pastor Emanuel, que escreveu junto com o pastor missionário Marcos Lucas e Steven Bell também. Então nós estaremos hoje falando um pouco desse livro fresquinho, acabou de chegar de Portugal para a gente, e nós vamos estar falando um pouco desse livro, que realmente falando sobre a unidade da igreja, a importância da unidade, a importância de caminharmos juntos e de estarmos juntos em comunhão como igreja, como famílias e como sociedade, a importância de termos de estar realmente em comunhão e unidade. E coisa boa estarmos juntos nessa noite. E você que já está aí já conectado com a gente, Bora se você participar. puder, compartilhe o link aí. Quem sabe você tem os seus amigos, seus parentes, pessoas amigas que estão junto com você. Temos aí o link. Se você acessou pelo site, você pode compartilhar o link. Você não acessou pelo site, está aí pelos aplicativos, né? Então você também pode estar convidando seus amigos, seus irmãos e família para poder participar desse podcast. Está benção demais nessa noite. Tenho certeza que você vai ser abençoado demais e isso vai fazer muito sentido na sua vida. Por isso que eu já te convido a começar a compartilhar. Compartilhe com o maior número de pessoas possível esse link para alcançar muitos corações. Bora participar? Nosso zap 21 99 532 7705. Dê aquele boa noite gostoso que a gente gosta, aquele momento em que você pode fazer sua pergunta, interagir, participar aqui com a gente em nosso podcast Somos Um. Não deixe de dar mandar a sua mensagem, compartilhar aí, e de você estar junto com a gente participando. Depois prepare a sua pergunta, você fazer para o Emanuel, missionário Emanuel, para que você possa estar compartilhando junto com a gente aí. E quero dar uma boa noite para o nosso querido amigo, está toda noite com a gente aqui, sempre com a gente aqui. Boa noite, William. Deus abençoe, querido. Boa noite, Deus abençoe vocês dois aí. Como é que vocês estão? Estamos bem. E você, como está, meu querido? Final de semana corrido, mas final de semana que deu muito bom, gente. Eita glória. Que bom, amém. que Graças bom. a Deus. Deus abençoe. Trabalho querido. cansa, mas é bom, né? Faz a gente trabalho- ficar, né, espertinho na vida, né, William? Gosta de preguiça, não é com a gente não, gente. Não, pode não. Né, já fica aí uma pérola pro dia. Esse pessoal que acorda aí segunda-feira, gemendo, sofrendo. Ai, mais uma segunda-feira. Gente, pelo amor de Deus, agradeça a Deus pela semana que você tem. Agradeça a Deus pelo trabalho que você tem. E abençoe, ao invés de reclamar, resmungar, procrastinar, faça algo de valor para você e para aqueles que estão ao seu redor também. Amém, amém. Bom, a gente vai começar aí para a nossa meditação. A gente não vai demorar nada para chamar o Emanuel, mas eu já quero compartilhar aí um texto de João 17, versículo 22 e versículo 23. É um texto que tem falado muito ao nosso coração, também sobre comunhão, também sobre unidade. João 17, 22 e 23 diz assim: Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um,
como nós somos um. Olha que legal, o nosso programa está na Bíblia. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Aleluia. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a eles, como tens amado a mim. Eu vejo o poder da unidade, né? Que nós somos um, somos aperfeiçoados na unidade. É na unidade que a gente cresce, na comunhão que a gente avança e vive aquilo que Deus, as promessas de Deus sobre nossas vidas. E glória a Deus, porque é bom demais andarmos em unidade e estarmos juntos, unidos. Isso é benção demais na nossa vida. Te mostrar aí a capa do livro, O Poder da Comunhão. E a gente acabou de ler essa frase agora em João. O mundo verá Deus. O mundo reconhecerá Jesus quando encontrar comunhão e unidade em nossas vidas. Amém. Para essa conversa ficar mais gostosa do que ela já está, quero convidar agora nosso querido amigo, pastor Emanuel Siqueira, direto de Aleluia. Portugal. Olha que chiqueza, gente! Paz, meu amigo! Eita glória! Olá! Esse é o baiano mais português que a gente conhece. Português e croata também. E croata Não também. pode isso esquecer aí. disso, né, querido? Muito boa noite, seja bem-vindo em nosso encontro. E aí, já se apresenta, fala um pouquinho aí de você para o pessoal que está nos assistindo. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, né, de estar com vocês e para mim é uma grande alegria, até porque o programa de vocês, né, já o nome eu já gostei, né? Somos um. Por quê? Porque eu tenho visto isso, Deus levantando homens e mulheres para falar e promover a união no corpo de Cristo. Amém. Então, meu nome é Emanuel Siqueira e minha família somos missionários já na Europa há mais de 9 anos. Então, durante 7 anos eu estive na Croácia e agora tem 2 anos que eu estou aqui em Portugal. E um dos objetivos da minha vida, e desde quando começou meu ministério, é promover a unidade no meio do corpo de Cristo. Então, parabéns pelo programa, viu? Obrigado, meu querido. E realmente eu tive a alegria, né, de te conhecer na Croácia, não é isso, Emanuel? Foi na Croácia que nós nos conhecemos. E essa família que tão abençoada, você e sua família, que história linda, né? Temos que promover um podcast para poder falar da história da sua vida, que também tem tudo a ver com o que você escreveu, né? Sobre o livro que você escreveu sobre unidade, porque se você foi porque teve a unidade de uma igreja aqui para poder te enviar, e é o desafio, né, dos missionários hoje, da igreja estar conectada nessa unidade, e às vezes nós temos essa ideia de unidade, é só quem está próximo de mim, é só minha comunidade que eu sirvo. Não, a unidade ela vai além, ela rompe fronteiras, porque você é um com alguém que você nem conhece, e tem um missionário lá no campo, onde vai estar pregando essa unidade, falando do amor de Jesus, para que eles também possam ser um com cada um de nós. Coisa linda, né? Eu conheci um pouco da igreja croata, um pouco lá do povo lá de Deus, lá onde nós somos um em Cristo. Isso é poderoso demais, isso. É verdade. Quando Jesus diz, né, aquele que deixar pai e mãe por amor a mim, família, filho, né, vai receber 100 vezes mais nessa vida. Eita glória. Então, é isso, né? Você já está à nossa frente, então, Manuel. Como é que a gente faz, então, para correr atrás do prejuízo? 100 vezes mais é porque você encontra, né? Você recebe muitas famílias, né? Por quê? Porque nós somos um, né? Somos parte de uma grande família de Deus, né? Então, quanto mais o cristão entende isso e vive isso, mais abençoado ele é, mais poder ele tem para testemunhar para o mundo. Por isso que Deus, há 1 ano atrás, inquietou meu coração para eu escrever esse livro junto. Era essa pergunta que eu ia te fazer, Manuel. Como nasceu, né, a ideia do livro? Porque cantor, andarilho, missionário, pregador, radialista, né? Agora escritor, né? Como veio essa aí de Deus para você? Olha, sinceramente, isso está no livro, e eu quero dizer assim, que eu nunca esperei escrever sobre esse tema,
Eu trabalhei muito sobre comunhão no Brasil, na Croácia, e temos experiências tão fantásticas que eu posso dizer que eu provei um pouquinho do céu na terra por causa da unidade da igreja. Glória a Deus. Eu vi, por exemplo, em uma cidade da Croácia, um povo, igrejas que nunca tinham estado juntos, pastores que nunca tinham estado juntos, pela primeira vez na história, estar juntos em um lugar. E foi uma coisa tão linda, tão maravilhosa, que o Espírito de Deus desceu de tal maneira que eu dizia, o céu vai ser assim. O céu vai ser um lugar onde não há julgamento, o amor impera na sua totalidade. Não há interesse, né, Manuel? Não há interesse. Rivalidade. E a alegria. É interessante que tinha 300 pessoas juntas pela primeira vez na história dessa região, e que as igrejas é muito pequena lá, né? Então, 300 pessoas no Brasil não quer dizer nada. Nessa região é a glória de Deus. Acho que até vale ressaltar isso para quem está nos assistindo, que a Croácia tem um índice, né, de cristãos evangélicos muito pequeno, né? Qual a porcentagem? 0,02, né? Isso aí. Olha, né? E Então, você assim, ter esse ajuntamento de 300 é um avivamento no local, isso aí. né? E eu lembro do final da festa, todo mundo deu as mãos e começou a dançar juntos no auditório de alegria, da graça de Deus. E era um. Então, foi uma demonstração tão fantástica. Por quê? Porque a comunhão traz esse poder de testemunhar ao mundo. Aleluia. Então, assim, como foi que surgiu esse livro, né? Que foi a pergunta. Foi de uma situação até constrangedora. Eu fui falar com uma pessoa sobre comunhão entre igrejas, entre pastores e tal. E era um homem que eu tinha uma recomendação, que era um homem de Deus, que era uma pessoa que já estava aqui em Portugal há muitos anos. Mas quando eu falei sobre denominação, só quando eu falei a palavra denominação, a pessoa mudou, parece que era uma outra pessoa ali. Jesus. E a pessoa começou a me atacar. E me atacou assim, irmão, estou te falando porque eu te amo. E só não me matou porque não tinha uma faca perto. Jesus, porque não era a hora de Deus para você partir. Não era a hora. É que você tinha um propósito de escrever esse livro. Porque vontade, né? Ele até teve, né? É até interessante, Manuel, esse livro aqui, que é o Poder da Comunhão, é interessante desse livro, que não foi um livro feito a uma mão só, né? Foram 3 homens de Deus que escreveram esse livro. O próprio escrever do livro já declara a comunhão, já declara a comunhão, né? Muito bacana. O Marcos Lucas, que é um missionário Marcos Lucas, já ouvi até você falando dele e tudo. Sim. O Steven Bell, que eu conheci, né? E, fantástico o Steven Bell, a visão poderosa, realmente, de deixar tudo para poder fazer realmente a vontade de Deus. O amor que ele tem pelos Balcãs e as igrejas, e o desejo, né, dele do coração dele, você vê isso, muita verdade nele, o desejo de ver a igreja sendo avivada, a igreja dos Balcãs sendo avivadas, e todo o esforço que ele faz, a dedicação da vida dele que ele tem para isso. Então, realmente, sim, é um livro que foi um escrito, não por mas foram por 3 homens de Deus, mas que realmente refletindo nessa comunhão, né? Isso só os autores já mostram que está refletindo algo, né? E é interessante que quem lê o livro vai ver isso, que ele flui como se fosse um rio, mesmo sendo autores diferentes, há uma concordância nele todo. E para isso tem que ter comunhão mesmo. Tem que funcionar uma sinergia, né? Tem sobre que funcionar isso. Uma sinergia, o que pensa ser parecido. Então, assim, a ideia desse livro surgiu nisso, de dar uma resposta. Deus nos incomodou a dar uma resposta porque as pessoas não conseguem ser unidas. Então, primeiro começou em mim essa pergunta. Por quê? Por exemplo, é uma pergunta, né? Por que às vezes as pessoas não conseguem ser unidas? E a partir dessa pergunta que surgiu esse livro. Né? Eu acho que é não só dentro do meio, né, eclesiástico da igreja, mas como que com o passar do tempo, das inovações, tecnologia, o dinheiro, como que isso nos afasta, tem afastado a sociedade
dessa comunhão, né? A gente tem se tornado muito individualista, né? E como o seu livro fala, né, sobre esse poder da comunhão, e aí já quero mostrar de novo ele aqui, porque você pode adquirir o livro aqui com a gente. Olha que capa linda, né? O poder da comunhão. Você pode adquirir com a gente pelo zap 021 99532 7705 e também em contato com a nossa igreja Sei Maricá. E eu quero te fazer, Manuel, uma pergunta sobre essa comunhão. Que tipo de comunhão é essa que Deus quer que a gente tenha? É interessante o que Jesus diz, né? Você leu agora há pouco, né? Assim como eu e o Pai somos um, que eles sejam um. Então, o tipo de comunhão que ele quer é profunda. É uma comunhão que não procura seu próprio interesse. Jesus é fantástico. Jesus coloca a gente já num nível difícil, né? Porque o padrão é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como, né? E a Trindade é a comunhão em sua perfeição. Em sua perfeição. A Trindade é o exemplo perfeito de comunhão. É interessante, olha, Jesus é Deus, e nós sabemos que Jesus é Deus. Aí ele diz assim, eu não vim a esse mundo fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Que comunhão. O amor é isso, ele não procura seu próprio interesse. Olha que coisa linda essa comunhão. Aí quando Jesus fala do Espírito Santo, ele diz assim, quando eu enviar o Espírito, ele falará aquilo que ele ouviu. Então, há uma sinergia tão grande entre o Pai, Filho e Espírito Santo, que eles são um mesmo, por isso que Deus é único. É uma obra dos diferentes para um mesmo propósito, né? Então, assim, é uma unidade em sua perfeição. Então, é o que Deus espera de nós. É o amor, é o respeito, é colocar a pessoa superior a si mesmo. Então, tem várias coisas que acontecem para que a pessoa possa ser uma. É verdade. William, já tem alguma coisinha aí pra gente? Tem, sim, senhora. Vamos lá. Primeiramente, a pessoa não se identificou. Vambora. Vai perder o Pix. Vai perder o Pix. Boa noite, a paz. Temos aqui também o presbítero Francisco Valadão. Grande Francisco. Graça e paz, meus pastores, Lívia e Eduardo. Não, eu ia dar beijo, chamou o pastor e já fiquei receosa. Grata a Deus pela vida de vocês. Amém. Graças a Deus, a graça de Deus seja com vocês nessa noite. Amém. A mais que abençoada. E boa noite, William. Um forte abraço. Forte abraço para você também, Francisco. Deus Tá abençoe, chique, William, até para você, hein? Como estamos? Você que já tem pergunta sobre o livro, sobre comunhão, sobre unidade, usa esse zap que o Emanuel já responde aqui pra gente. Exatamente. Inclusive, agora que você mencionou isso, foi um ótimo timing. Tem mais uma mensagem aqui. Olá, meu nome é Marcos Lucas, eu sou um dos autores do livro... Que chique! Legal, Marcos, que legal. Deus que abençoe, honra. que honra, hein, que bênção. Sinta-se Deus abençoe representado, sua né, vida, na meu presença querido. aqui na figura do Manuel também. Ele está onde, Emanuel? Marcos Lucas? Ele está aqui comigo, está bem pertinho aqui. Ah, tá aí Ele perto. trabalha comigo, trabalha conosco aqui em Portugal. Ai, que um servo bênção. bom e fiel. Amém. E nós escrevemos esse livro junto, e como você disse, com o Steven Bell lá da Croácia. Isso aí. Bacana demais. Manuel, nesse caminho, né, da construção da comunhão, o que pode dar errado? O que atrapalha, né? O que obstrui esse propósito? Porque eu entendo que a unidade ela é um propósito desde a criação de Deus para nós, né? Então, o que pode acontecer para interromper, obstruir, atrapalhar esse propósito de Deus para nós? Rapaz, o ser humano, né? Vamos encerrar a live. Não tem mais Acabou jeito a na live, vida. já tem a Deu solução. ruim. Deu, né? Porque o ser humano, e Deus sabe que somos falhos, mas é interessante que muitas vezes, olha, quando lemos o livro de Efésios, capítulo 4, onde cita os dons ministeriais, fala para que existem esses dons ministeriais. Olha só, Efésios diz assim,
4:11 diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profeta, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aí diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha só, até que todos cheguemos à unidade da fé. Que coisa linda. A gente esquece isso aqui, a gente parece que passa longe, parece que está cego, a gente não vê. Parece que a vontade do homem tá maior do que a vontade de Deus, né? Porque às vezes a gente está buscando tanto a Deus pelos nossos interesses, esquecendo que nós só chegamos à plenitude da vontade de Deus quando estamos em unidade. Mas, assim, há muitas questões que a gente escreve no livro, porque isso me tirou meu sono, Lívia. A sua pergunta aí, quando eu escrevi o livro, tirou meu sono. Quais são as reais barreiras que temos para não sermos unidos? E temos diversas. Agora, há uma que eu queria focar, que é o seguinte, nós não aprendemos a ter comunhão. Ok? Então, a gente aprende a se vestir como cristão, a gente aprende ter um linguajar, né? Ter um linguajar, aprende evangeliquez, aprende um bocado de coisa, mas a gente não aprende a ser unidos. Verdade. Por exemplo, é uma questão que precisa ser aprendida, tem que ser praticada, porque ter comunhão exige o quê? Exige tempo, exige dedicação, exige perdão, exige respeito, existe o principal, amar. Isso aí. Porque sem amar, você não consegue ter comunhão com ninguém. E aí Porque as pessoas são falhas, né? Muito. E aí sobre amar, acho que a gente pode até assim desmistificar, né, algumas coisas também sobre isso. Eu amo o William, amo. Até o William fazer alguma coisa que eu não goste, e aí eu excluo o William da minha vida. Na verdade, eu nunca amei o William. Eu me amava, porque o William fazia as coisas que eu gostava. Então, assim, a gente tem uma falsa noção do que é amor, né? Amor, ele transcende isso. O amor de Cristo em nós, ele ultrapassa, não é sobre gosto, né? Então, assim, pensar em amor. Eduardo, eu amo Eduardo. Nós estamos juntos em Jesus, tem misericórdia. 22 anos. Vai dizer que esse homem lindo que está aqui na minha frente nunca pisou na bola comigo. E nem eu com ele. Claro que pisou, fala a verdade. Você também pisou. Muitas. E por que a gente mantém uma caminhada de 22 anos? Porque o amor supera isso. Aí. E é esse amor que fortalece essa comunhão. Rapidinho. E o amor tem uma coisa, o amor te faz você estar disposto a perder. E forte. O amor te coloca disposto a você perder, porque nós somos ensinados perder a razão, a você só receber. Você não pode perder nada. E quando você perde, você tem que correr atrás, tem que buscar, tem que ser da sua vontade. Mas, na verdade, o amor de Deus é totalmente ao contrário. O amor, ele faz você estar disposto, coração disposto a perder, a você se doar, a você se entregar. E que isso é amor, é você estar disposto a poder você entregar a sua vida, que o Jesus fez, o que Deus fez. Sim. Ele entregou o seu filho por amor. Então, assim, como Lívia diz, amar não é algo filosófico, né? Verdade. Amar é algo que se faz na prática. E esse amor é demonstrado no respeito, no perdão, esse amor é demonstrado na paciência, na intimidade, na intimidade, no procurar compreender porque a pessoa é daquele jeito, não julgar, né? Então, assim, uma das coisas que eu vejo e a gente discute, a gente tem vários motivos porque não estamos juntos, mas um grande é porque a gente nunca aprendeu. Okay? Eu conheci pastores fantásticos, sério, homens que têm uma intimidade com Deus num nível muito grande, mas nunca aprenderam a estar junto com outros crentes de outras denominações. Ele não aprendeu. Então, ele tem mecanismo de defesa para não se juntar com aquela pessoa, na realidade. Então,
alguma coisa que ele aprendeu dentro da igreja, da denominação, na vida dele, ou mais experiências, vai criando umas barreiras que vão impedindo que ele tenha comunhão com outros tipos de cristãos ou liderança. Então, é algo que pode ser aprendido. Mas tem que ter uma decisão. Eu quero aprender isso, eu vou me esforçar. Tem que ter esforço, né? Tem que ter esforço. Tem que ter esforço. Tem que ter esforço. Porque para se manter... Por exemplo, um casamento precisa de esforço para manter junto? Claro. Por exemplo, aquela passagem que Pedro pergunta, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7. Ele já achava que estava bom. 7 estava um número legal. Não, 70 vezes 7. Diga onde isso é possível. No casamento. Você acorda de manhã, tem que perdoar. Aí vai escovar o dente, tem que perdoar que o camarada deixou a escova fora do lugar. Aí depois vai para o lavatório sujo. Não é? É uma camada de perdão até de noite. Tem perguntinha aí, William? Tem um áudio aqui. Ih, que bacana. Vamos lá. Se preparem, é longo. É do Francisco. Graça e paz, pastor Emanuel. Primeiro, é um prazer falar com você, ouvir esse sotaque baiano, me faz voltar lá em Sergipe, eu como bom sergipano, ouvir essa que coisa linda, né, nos traz uma lembrança da nossa infância, lá na Bahia, lá em Sergipe, né, e um prazer falar contigo. Pastor, eu tenho um grande amigo nosso, que é pastor também aí na cidade de Aveiros, pastor Marcos José, da Igreja Alagoinhas. Eu não sei qual é a sua localidade aí em Portugal, mas se por acaso você estiver perto, um dia quiser fazer um contato com a igreja do pastor Marcos José, lá nós podemos fazer esse intercâmbio, até que sejamos um, pois temos que colocar isso em prática. Somos um em Cristo. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, por esse livro abençoado, que faça nos trazer um crescimento no nosso dia a dia, na nossa unidade, na nossa igreja. Um abraço, que Deus abençoe. Ah, que bacana. Grande Francisco. Olha, Aveiro não é tão perto aqui, mas depois passa o contato aí com o Eduardo, né? Isso. O programa, Vamos que eu sim, entro vamos em mediar contato com ele, isso. será um prazer. Dizendo também que minha família, da família da minha mãe e do meu pai, é de Sergipe. Opa, legal. De uma cidade bem ali, perto de Aracaju, então... Só lugar bom, né? Só lugar bom. Já que o assunto de comunhão tirou seu sono, você se viu em algum momento assim, Emanuel? Coisas que você fez que obstruiu a comunhão? Você, nesse seu pensamento, você, poxa, eu acho que eu dei mole aqui. Essa consciência bateu? Olhe bem, deixa eu dizer assim, desde que quando... Eu nunca quis ser missionário, né? Eu nunca quis ser pastor. Eu queria ser guitarrista, né? Então, assim, eu estudei guitarra, então, assim, eu queria ser um trio elétrico baiano, perdeu o cara. Não, cristão. Mas, assim, e nessa época da banda que eu tinha, eu era uma pessoa muito individualista, ok? Eu era uma pessoa que só pensava em mim mesmo. Era o seu sonho, né? Na minha guitarra. Eu ia para a igreja, porque desde os meus 7 anos eu estou na igreja. Só que é o seguinte, Olivia, no dia que eu encontrei Jesus de verdade, isso mudou. Aí eu já não pensava no que eu queria, eu pensava no que o reino, que Deus queria que eu fizesse no reino dele. Então, a partir desse momento, quando eu tive o encontro com Jesus, o meu coração, sinceramente, Deus mudou meu coração. Então, desde que eu cheguei na igreja, mais assim, com compromisso com Deus e conhecendo Jesus como eu conheço hoje, o meu coração sempre foi de promover a comunhão. Só que, claro, ao longo dos anos, você vai aprendendo como eu estou aprendendo até agora e irei aprender. Por exemplo, quando nós estávamos escrevendo esse livro, muitas coisas bíblicas que a gente passa por cima e não vê, eu não via. Né? Porque, queira ou não queira, o que a gente cresceu aprendendo está programado aqui dentro. Então, às vezes, está escrito ali, mas você passa e nem vê. Uma questão então, também, acho que a gente vai se moldando, né, Emanuel? A gente vai tomando a forma, é o que Paulo fala em Romanos.
Não é só para forma Isso. pro mal, né? Você pode estar ali também Sim. dentro da igreja, se adaptar. Nossa, eu já estou aqui crente, né? Eu já estou ofertando, dizimando, eu estou aqui. Eu não preciso ir além disso. É o que eu digo aqui na igreja, né? Que eu digo, irmão, todo dia eu estou mudando, Jesus está trabalhando em mim. Se daqui a um ano eu falar uma coisa que contrária, talvez, o que eu estou falando aqui, é porque eu aprendi alguma coisa que eu estava fazendo errado. Isso. E eu tenho a humildade de dizer, não é assim que funciona o negócio. Eu achava uma coisa, e graças a Deus por isso. É mente transformada, né? Isso aí. É uma mente transformada. Então, na escrita desse livro, eu descobri muitas coisas, ficou muito mais claro para mim porque as pessoas se comportam desse jeito. Tem dificuldade em ter comunhão, porque normalmente, eu conversei com alguns psicólogos sobre isso, a pessoa tem medo do diferente. Então, imagine que a sua igreja, o louvor é 10 minutos, tipo assim. Aí você vai numa igreja que o louvor é 1 hora. Aquilo te incomoda. Por quê? Porque não é o seu, não é a sua liturgia. Então, ou você para e percebe, ok, graças a Deus assim e tal, ou você começa a criticar logo, não pode. E cadê a palavra, que não tem palavra? E não sei o quê. Então, assim, muitas coisas que estavam, assim, que não era tão clara antes de escrever esse livro, no decorrer da escrita, me deixaram bem claro isso. E a gente compartilhou isso no livro, né? Amém. Senti que eu vou devorar ele, né? Será um dos meus livros lidos mais rápidos possível. Verdade. Mas eu creio que vocês vão dar muita risada com ele também, porque eu conto muitas histórias, o Steve e o Marco, sobre a experiência que nós tivemos com isso. Porque cada experiência é muito engraçada. De baiano, então, mais ainda, né? Sobre comunhão. Por exemplo, a primeira igreja que eu plantei, quando eu cheguei na comunidade para abrir a igreja, eu encontrei, sem querer, um líder de uma igreja. Você sabe o que ele me disse? Ele me disse assim, mais um concorrente está chegando. Misericórdia. Vamos abrir um parêntese. Isso não foi na Croácia, né? Ele falou que está no coração de muitos, mas que não tem coragem de ser verbalizado. Verdade. Né? Mas imagine que a primeira minha experiência de abrir uma igreja foi essa. Então tá isso no livro. Então, como dói. Aquele né? foi um choque para mim. Concorrência é uma empresa isso. É um supermercado que eu estou abrindo. E o interessante, Manuel, que são essas barreiras, né, que se colocam, que às vezes a gente cria mais barreiras ainda para poder a gente andar em unidade. Ou então a gente para, né, o que Deus tem para a nossa vida, a gente paralisa e escolhe não romper essas barreiras. E a gente escolhe, às vezes, até parar, ou então aceitar. Realmente não vou abrir porque tem uma concorrência e você e esquece o que é o reino, né, a expansão do reino. Até você falando isso, nós mudamos, primeira mudança que a igreja fez de local, né, o prédio que a gente congregava aqui em Maricá, e que a gente congrega, né, que pastoreia aqui em Maricá. Eu lembro que o primeiro local que nós saímos, a última oração que eu fiz no local, Senhor, que aqui se abra uma outra igreja. E a igreja, e o local que a gente estava ainda é 300 metros da onde a gente estava, 200 abriu uma metros, outra igreja. E realmente abriu uma outra igreja. Irmãos, eu vibrei com aquilo dali, porque realmente foi uma outra igreja, porque eu falei assim, eu não quero que seja algo para poder tirar pessoas da sua presença, mas que venha promover mais igrejas para trazer pessoas à sua presença. E às vezes a gente tem um conceito, uma ideia tão contrária, de achando que é uma concorrência, não, é achando que é mais um pregando uma palavra, mais uma porta aberta, anunciando o amor de Deus e pregando a palavra de Deus. Emanuel, esse modelo de comunhão, né, bíblico, ele foi alcançado pela igreja primitiva? Ele foi visto na igreja primitiva? A igreja primitiva é fantástica, né? Porque a igreja primitiva tem os apóstolos, que a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a gente prega sobre isso como que, né? Doutrina dos apóstolos. Só que a gente não fala que uma das coisas mais importantes da doutrina dos apóstolos era a comunhão. Porque logo depois diz assim, e pensar na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão.
Dá exemplo, né? Entendeu? Então, assim, a doutrina do apóstolo tinha todo o mecanismo de comunhão. Até porque quando surge o primeiro grande problema da igreja primitiva, que é aquela questão com as viúvas, eles não deixam para lá, não. Ah, não, tudo bem, eles não são assim, judeus estão assim. Não, o que aconteceu? Eles reuniram a igreja e instituíram os diáconos, para que a comunhão não fosse quebrada. Encontraram Então, a assim, solução, né? eles encontraram a solução. Por quê? Porque a comunhão é importante. Então, assim, a igreja primitiva crescia porque eles tinham, olha o que a Bíblia diz, eles tinham tudo em comum e não consideravam seus Superiores. coisa alguma. Que coisa linda. Alguém acha que isso é uma gente. utopia. Não é. É porque eles estavam vivendo o céu na terra. Verdade. Porque no céu não tem negócio de propriedade. Tem gente que fica, Senhor, me dá aí um barraquinho no céu e tal. Achando que o céu tem classes lote, sociais. isso. Não, e às vezes a gente olha para essa situação assim, tão celestial, né? É algo tão santo, que a gente se convence da seguinte frase: olha, eu só poderei ser assim na eternidade. Né? E é uma desculpa para você não praticar, né, isso hoje. Né? Esse texto que eu li de João, o que me chama muita atenção, Emanuel, nele, é que Jesus evidencia que o mundo verá ele a partida com... Gente, isso é muito forte. Forte demais. Isso é muito sério, né? Então, de que maneira que as pessoas fora, nossos amigos, o pessoal do trabalho, as pessoas, né, geral, Sim. de que maneira elas estão vendo a igreja? Isso aí. Qual a comunhão está sendo vista em nosso E meio? interessante que a gente percebe que o primeiro desafio que a igreja primitiva passou, ela criou um meio para poder manter todos unidos. Poderia ter falado, então, deixa as viúvas de lado. Não, eles criaram um meio para poder promover mais união. Hoje, os nossos problemas, nós estamos fugindo deles. Ou então vamos criando mais separação, vamos criando mais problemas ainda, que vai só tirando a comunhão da igreja, né? Porque, olha bem, de forma prática, vamos fazer a questão de forma prática. Imagine, vocês estão em Maricá, reúne aí uma igreja grande, vamos botar que tenha 1.000 pessoas, uma igreja grande aí no Brasil. Ele dá para fazer algo sozinho? Sim. Agora imagine, se você pega 20 igrejas e junta, você acha que pode fazer mais? Agora imagine que pega 100 igrejas juntas em humildade, amor, compreensão, liderança, vivendo em união. Você acha que faz o que na cidade? Então, assim... Revoluciona, né? Por isso, é revolução. Agora, como é que o diabo evita isso? Ele evita que cada um lute sua luta sozinho. Então, o que acontece? Unidos, a gente tem todos os dons espirituais também, né? Porque nenhuma igreja, quase nenhuma igreja, ela tem que ser muito grande para ter todos os dons. Ok? Então, assim, quando você tem união com outras igrejas, você tem todos os dons, porque Deus deu a igreja toda, não a uma igreja. Isso aí. Então, Paulo diz o quê? Eu quero ir a vocês aí em Roma para compartilhar com vocês dons. Então, assim, ele sabia que tinha alguns dons que a igreja de Roma podia se beneficiar. E a igreja de Roma tinha para beneficiar a vida dele, para ele crescer em Cristo. Então, quando a igreja está em união, é fantástico. Agora, a grande questão é por que nós não estamos em união? O que é que nos afasta? Então, assim, esse livro fala também sobre as barreiras que nós colocamos para não sermos unidos. Eu estava em Berlim uma vez, e isso está no livro, e um pastor falou sobre o muro de Berlim, que foi construído pelo ser humano para manter as pessoas separadas. E depois disso, olha, nós cristãos fazemos a mesma coisa. Só que o muro de Berlim, a gente orou, ele caiu. Agora a gente tem que orar para esse muro que a gente construiu caia também. Que pesado. E aí, então, assim, esse é um capítulo até do livro que eu falo sobre isso e bem detalhado sobre essa questão. Por quê? Porque a gente tem que orar, mas também temos que agir em direção a isso.
Verdade. Ô, Emanuel, você aqui no Brasil, você não me bate, não. Você era de qual denominação? Eu sou da Assembleia de Deus e aqui em Portugal também. Agora, é interessante que eu sou assim, né? Eu sou da Assembleia de Deus do Brasil, fui para a Croácia e abri 2 igrejas batistas. Estou em Portugal e estou na Igreja Assembleia de Deus de novo. Então, eu tenho, tipo assim, eu sou dos 2 mundos, assim. Sou nascida, né, na Igreja Batista, fui apresentada e tal. A família da minha mãe é toda da Igreja Batista. E a família do meu pai tem um legado na Assembleia, assim, muito grande, muito bacana, né? Mas quando eu era criança, você falando de barreiras entre as lideranças, me veio isso à memória aqui agora. Eu cresci ouvindo esses tipos de comentário. A Igreja Assembleia é uma igreja que tem mais isso, tem mais poder, tem mais aquilo, os batistas não, e não sei o que lá. Então, assim, eu lembro de que fui criada na Igreja Batista, mas eu amava ir nos cultos da Assembleia de Deus, como eu sou meio qualquer coisa hoje, né? Eu não tenho muita identidade denominacional, não. Mas, assim, eu achava isso muito esquisito, e eu era só criança. Quando eu via Já meus incomodava, tios fazendo, de repente, críticas à minha mãe, porque tinha um cabelinho curto, porque usava, né? Então, assim, eu não entendia muito bem Cristo no meio disso tudo. Essas barreiras, né, de separação entre lideranças de igreja, denominacionais. Você sente que aqui no Brasil isso é um pouquinho mais assim, intenso? Ou você sente que aí na Europa também bate? Não, assim, aqui na Europa, Deus está fazendo um movimento fantástico nisso daí. Amém. Por quê? Porque o que aconteceu aqui na Europa? As igrejas estão passando por tanta dificuldade que eles já se convenceram que não pode ficar sozinho. Amém. Ok? No Brasil, as igrejas ainda não se convenceram que não pode fazer as coisas sozinho, mas vão se convencer. Uma Amém. hora ou outra, chega o momento que eles se convencem. Vai aprender de uma forma ou de outra, porque Deus tem que ensinar isso, de que nós somos um corpo. A gente fala o corpo, e é interessante como nossa mente funciona. O camarada vai pregar na igreja dele sobre corpo de Cristo. Na mente dele e das pessoas que estão ouvindo, o corpo de Cristo só é a denominação É dele. ele É e a só galera que está ali ouvindo, Verdade. né? Que loucura! Porque o texto é bem claro. Você não precisa nem explicar. Se você lê o texto só, não precisa nem... Vamos para casa que está tudo Mais bem. autodidata, né? O não, exemplo os de textos corpo que- é um dedo presbiteriano, uma unha assembleiana, né? Então, essa multiforme graça de Deus... Isso é que lindo, essa fantástica. pluralidade, né? Isso Já é pensou muito se todo mundo lindo. fosse igual a mim, igual a você? Por isso que tem diversas pessoas para você ver, porque isso aqui é bonito nele, isso aqui é bonito nela, isso aqui é ruim nele, isso aqui... Porque todo mundo tem pontos Aham. positivos e negativos. E Deus está trabalhando nos dois lados na E a gente. pessoa, se todo mundo Agora, falasse por isso- cantando igual o baiano. Pois é, né? Você vê. Então, A gente não iria Essa- admirar, Isso né, aí, Emanuel? admiração, A é o- admiração, a Contemplação. contemplação, ela tá no meio dos diferentes, Isso aí. né? Do você olhar o outro, uma identidade, um jeito, uma forma. Isso é para agregar, né, essa multiforme graça. Multiforme graça. Ela deveria ser agregadora e, de repente, ela coloca na gente padrão, né? Ah, esse aqui não, esse aqui não. eu vejo assim, para terminar minha consideração nesse sentido aí das igrejas brasileiras. Deus está mudando isso no Brasil também. Você Amém. sabe como Creio. Deus está Também mudando creio. isso? Ele está levantando igrejas que não têm um forte sentimento denominacional. E essas igrejas que não têm forte identidade denominacional são as igrejas que mais crescem. É verdade. Verdade. É verdade. Por quê? Porque eles não ficam dizendo, eu sou isso, eu sou assim, porque nós não fala de Cristo, fala Está do no Evangelho. centro, né? E aí essas igrejas estão crescendo e essas tradicionais estão diminuindo, Verdade. na sua maioria. Então, se dentro dessas tradicionais esse líder já ouviu Deus falar sobre essa questão da unidade, ele vai crescer também. Aham. Verdade. Mas se não, ele vai diminuir. Por quê? Porque até isso está sendo mais difícil programar as pessoas nessas identidades hoje denominacionais. Entendeu? Então, assim, Deus está mudando isso fortemente aqui na Europa com
com movimentos de comunhão entre as igrejas, lideranças, missões. No Brasil está acontecendo também, de outra forma. Então, assim, eu creio que toda a igreja que entrar no que Deus está fazendo, de que somos um, vai crescer, vai evoluir. E as igrejas que ficarem fechadinhas em si mesmo, vai diminuir. E é uma coisa que normal. você está falando agora, Manuel, a gente percebe isso. Nós temos um projeto lá na igreja, Compartilhando Amor, um projeto que a gente serve um jantar uma vez na semana para pessoas que estão em situação de rua, famílias que estão passando dificuldade, né? E como tem pessoas de outras denominações, quando ouvem do projeto, logo eles querem de alguma forma contribuir, de alguma forma ajudar. E normalmente eles querem muito contribuir da forma financeira, ou então de trazer algum alimento. Eu falo para eles, vocês também, se vocês quiserem, vocês podem ir lá para a igreja para poder ajudar a cozinhar, a servir, mas pode, eu não sou dessa denominação, não sou da igreja. Foi claro que pode, porque todos são bem-vindos, até vocês, todo mundo é bem-vindo e nós somos um, somos ali todo o povo de Deus, não uma igreja, mas é o povo de Deus compartilhando o amor de Cristo, falando do amor do Senhor. Esse tipo de comentário, né, que Eduardo fez, será também que ele não resulta nesse processo de barreira mental, né? Como você colocou, né, lá um pouquinho numa pergunta anterior, né? Nós somos acostumados, você tem que ser treinado à comunhão, mas também esse tipo de resposta é um condicionamento ao oposto, né? É porque isso está bem trabalhado no livro, que é um capítulo que nós chamamos o sistema de doutrinação invisível. Por quê? Porque a pessoa é doutrinada desde o dia que chega na igreja. Ela vai aprender aquilo que foi ensinado e aquilo que ela vê. Porque, às vezes, a pessoa fala uma coisa lá, nós temos que ser unidos, mas o comportamento é só de desunião. A pessoa só aprende não só o que ouve, mas o que é vê acontecendo, né, ali. Então, assim, as pessoas aprendem a ser desunido através desses comentários que você disse aí. Os assembleanos são assim. Os batistas são assim. E as pessoas criam rótulos para as pessoas. Verdade. Aí pergunta, você é assembleano? Aí você diz, sim. Aí o cara já diz, ele é doido, ele pensa assim. Ele já tem na mente dele um condicionamento de o que ele pensa sobre o assembleano. E cada pessoa tem um. E se for batista, batista é isso, e não sei o quê. Então, esses condicionamentos são aprendidos. Ele não aprende lá no mundo, ele aprende dentro da igreja. Interessante. E tem gente que aprende mais e tem gente que não aprende. Isso. Interessante. Entendeu? Porque tem pessoas que é mais suscetível a essa doutrinação de grupo. Né? Até porque faz parte do jeito da pessoa, né? E aí, de repente, né, a pessoa mais introspectiva, que não gosta muito de se relacionar e tal, ela aceita com mais facilidade esse tipo de situação. Sim. Interessante você estar falando que eu fui da Igreja Batista, né, me converti na Igreja Batista, fui para o Centro Evangelístico com 18 anos, tive experiências com Deus lá no Centro Evangelístico, retornei para a Igreja Batista. Para me namorar, entendeu? Que fique claro isso, que fique claro. É porque tinha que estar, como ela não poderia estar onde eu queria estar, onde eu estava. Então a mãe dela não deixava, então foi, então tá bom, se você não pode, eu vou. Me namorar. Com certeza, para estar junto dela. E aí eu fiz seminário batista. Eu tinha alguns amigos, meus amigos, né, eram o quê? Batista, a maioria ali era da Igreja Batista. O seminário era um seminário batista, outras, então eu estava na Igreja Batista. Professores ótimos, né? Ótimos professores, bênçãos demais. Mantém contato até hoje com alguns deles. Com certeza, alguns são amigos Trabalhei nossos. Com uns, né? O Livre já trabalha, né, foi um professor meu. E tem um amigo que me chamou para poder pregar na igreja dele, mas ele já conhecia a minha história, eu não falava para ninguém, ficava ali, ouvia tudo, em algumas aulas, vai falar nada não, vai comentar nada. Eu falei, não, eu estou aqui porque eu não tenho que promover nada para trazer discussão, eu tenho que promover unidade, não estou aqui para poder questionar ninguém, a visão de alguém. E eu fui pregar na igreja de um amigo meu, que depois ele me chamou para pregar, vou tudinho. Na semana anterior, eu falei, Eduardo, pelo amor de Deus, olha o que você vai fazer. Olha, você lá é tradicional, lá é parado. Eu falei, não se preocupa não, eu só vou deixar o Espírito Santo de Deus agir. Ele, meu Deus, e agora? Tem aquela visão. Agora que está perigoso. E você falou, né, que o cara mesmo, o pentecostal, ele é um cara maluco, o cara que vai começar a gritar, vai falar, não,
a gente vai vendo que é muito mais emocional, né? A questão emocional, a questão psicológica, São já das barreiras que nós já são colocamos. barreiras Né? psicológicas. Né? Acho que tem a ver... Então, essa palavra doutrinação, ela é forte, né? E ela Mas me é uma fez doutrinação. lembrar a parábola que Jesus narra sobre o filho pródigo. Verdade. A gente reconhece Deus como nosso pai, mas a gente não vê o outro como nosso irmão. Né, Emanuel? Eu Forte vejo isso. Deus como pai que age em mim, que me abençoa e tal, mas eu não vejo o outro como alguém que Meu também é filho do meu pai, é meu irmão, é alguém que o mesmo amor que foi derramado por mim foi por ele. E essa é a graça, esse é o amor, esse é o sentido do evangelho. Interessante essa passagem, né? O que o irmão mais velho diz: o teu filho voltou. Ele não diz, meu irmão voltou. Isso é pesado, né? O teu filho. Uma acusação. É o que né? muitos cristãos fazem, né? O teu filho. É acusação, né? Nós somos acostumados a acusar e não tratar, não cuidar, acusar. não zelar E não pela vida cuidar, do outro. não E não zelar. celebrar também porque o outro voltou, né? Pois, então, assim, é uma questão também de amor. É uma questão de decidir, é uma questão de aprender. Como eu disse, esse livro ele circula muito, tem muitas passagens bíblicas, é bem fundamentado. Ele está bem assim recomendado, assim dizendo, por vários pastores, tanto aqui da Europa como no Brasil, que leram esse livro antes. E a gente até achou até estranho para alguns, viu, que recomendaram. Porque eles são muito para você ver o poder da unidade. Ó. Mas a gente fundamentou tudo na palavra. Amém. Mas a gente trabalha muito essa questão psicológica, porque as pessoas aprendem a ser separadas. Isso. E da mesma forma que aprenderam a ser separadas, podem aprender a ser unidas. Amém. Mas tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão. Não, eu quero aprender mais sobre o meu irmão. Então, assim, muitas pessoas criam, não, porque ele é teologicamente não crê igual a mim. Mas isso é uma das desculpas mais interessantes que existe. Por quê? Porque a gente trabalha muito bem isso no livro também, porque, olha só, nem todo mundo na sua igreja pensa igual a você teologicamente. Fato. Sim ou não? Sim, sim. E você tem comunhão com ele. Tenho. Porque você decidiu ter. Então, não é questão teológica só, porque dentro da Igreja Batista ou da Assembleia, em qualquer igreja local, tem muitas pessoas que pensam diferente. Agora, você aceita porque você decidiu aceitar aquilo ali. Mas quando sai daquele grupo, você não decidiu aceitar aquele grupo que pensa diferente. Então, assim, não estou dizendo que não tem erros teológicos, não estou dizendo que pode ter heresia, não estou falando disso, não. Estou falando isso existe também. E a gente tem que saber separar as coisas. Claro. Mas muito da coisa que as pessoas falam é mais uma desculpa. Né? É uma forma só de dizer, deixa eles lá, deixa a gente aqui, é melhor assim. Gente, ó, de novo, esse aqui é o livro O Poder da Comunhão. Já está disponível lá na igreja, reino. Tem poucas unidades. Hein? O reino de Deus ele só é manifesto através da comunhão e a gente, como igreja, precisa reforçar, evidenciar isso. Estamos aqui hoje com um dos autores, o querido pastor Emanuel Siqueira, a qual a gente agradece demais. Amém. Essa participação. Não sei se você reparou, Emanuel, já foi 1 hora. Já é 1h da manhã aí, ó. Já é, hoje é que dia? Terça, né? Já é quarta-feira em Portugal. Isso aí. Mas eu queria ler um trechinho aqui atrás e queria até reforçar isso, né? Não é um livro sobre sensações, né, Emanuel? Não é um livro sobre só experiências, não que elas não sejam válidas. É um livro fundamentado no que a Bíblia diz sobre comunhão e unidade. Em um trechinho que eu achei aqui, está escrito assim: esse livro foi intencionalmente intitulado O Poder da Comunhão, pois pretende principalmente demonstrar o chamado de Deus para a comunhão entre os seus filhos.
sendo fato inegável que unidos temos o poder de testemunhar o Evangelho Aleluia. mais eficazmente, né? Que essa seja uma verdade em nosso coração. Viver o poder da união, um poder da comunhão. Não é sobre né? Não é sobre um grupo, é sobre Cristo revelado em nós. Manuel, obrigada demais. Amém. Saudade de vocês. Agora, quando vierem ao Brasil, vai ter que conhecer Maricá, né? Ano que vem já está marcado já, né? Ano que vem vocês vão estar aqui, então vai estar. Sim. Já tem o quarto de vocês já. Tem até um trecho do livro também que eu li alguma coisa, né, lá no site, e tem uma frase: um chamado à comunhão é um chamado a amar. Fantástico. Começa isso. no amor, né? Começa no amor e realmente é fantástico isso. Manuel, obrigado. Deus abençoe. Deus Obrigado abençoe vocês. sua vida. Tem mais alguma mensagem aí? Alguém participando? Não, né? Eu sabia que a gente estava chique, né? Porque hoje a participação é internacional, Isso né? aí, glória a Nosso Deus. querido Emanuel, direto de Portugal, muito obrigada. O Lucas também, que participou aí com a gente, Marcos, né? O Marcos Lucas. Que Deus continue abençoando a sua vida e realmente levando vocês a esse propósito de unidade, assim como a gente, né? Isso aí. Aqui também em nosso podcast Somos Dá a Um. última palavra aí, Manuel. Consideração aí, que Deus abençoe. Eu quero agradecer, né? E eu quero encorajar vocês a ter essa voz, né, de unidade. Amém. Precisamos de muito mais gente falando disso, vivendo isso, praticando isso. Porque o desejo de Deus é a forma que a igreja vai manifestar Cristo. Então, eu vou continuar orando por vocês agora Amém. mais Obrigado. intencionalmente nesse programa, Amém. para que pessoas comecem a mudar o pensamento sobre essa questão da unidade e possa se abrir mais e possa conhecer, assim, uma outra parte da família de Deus. Amém. Então, linda. eu creio que pessoas vão dizer, uau, eu perdi tanto tempo essa comunhão, podia ter tanto tempo essa comunhão com meu irmão que está aqui do lado de mim, que tem muito homens e mulheres de Deus, filhos de Deus, abençoados, lindos, maravilhosos, que a gente precisa ter comunhão. Amém, amém. Deus Querido, abençoe. muito obrigada mais uma vez. Um beijo na Francine e nas crianças que não são mais crianças, né? Então, Já Até estão tem a aí foto aí, enormes. William, a foto da família. Coloca rapidinho Coloca aí aí. pra gente ver. Enquanto o William bota a foto da família, ó, esse livro que já chegou pra gente hoje que nós colocamos a mão nele. Limitado, né? Limitado. Poucas Pode unidades. colocar a foto da família Pode aí. colocar aí. E nós temos aí poucas unidades. Ó, essa é a família do Emanuel, tá aí a Francine, tá a Júlia, o Tiago e o Felipe. Isso aí, Tiago, Felipe, já não são mais crianças, né? Quando tiver lá em casa, eram Enormes. tudo bebezinho, agora já estão enormes já. E glória a Deus. Tem mais uma mensagem aí? Tem uma mensagem que mandaram agora aqui, que foi justamente o O Marcos. Marcos, né? Que ele deu boa noite mesmo pra gente. Boa noite, Marcos. Deus abençoe sua vida. Ó, apenas R$40. Apenas R$40 você vai poder adquirir um livro desse. E com certeza vai abençoar a sua vida. E lembrando, tem poucas unidades. Se Deus quiser, Emanuel, vou encomendar mais a você. Então, se Deus quiser, vai bombar aqui. Deus abençoe. Só para querido. reforçar um convite especial para todo mundo que é de Maricá e região, sábado agora, a partir das 15 horas da tarde, aqui no SEI Maricá, teremos a nossa conferência de mulheres lapidadas. Você é a nossa convidada especial. Gente, muito obrigada. E esse foi mais um podcast Somos Um. Somos um. Você viu na TV Ondas de Maricá o podcast Somos Um. Apresentação: Pastor Eduardo Marchon e Lívia Rangel. Realização: Igreja SEI Maricá, Rio de Janeiro.